Começou nesta segunda-feira a apuração da Advocacia Geral da União sobre a conduta e as medidas adotadas pela Enel durante os apagões que atingiram a região metropolitana de São Paulo. A medida foi determinada pelo presidente Lula após reuniões entre o Ministério de Minas e Energia, o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista. Nosso repórter Lucas Carvalho está de volta, ele que acompanha todo esse processo. Traz para a gente então, Lucas, as informações sobre o início dessas apurações. Isso porque o grupo responsável pela investigação tem algum prazo para entregar um relatório final das análises? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, Marina, Celso, boa noite a todos. Sim, a expectativa é de que esse relatório fique pronto em até 30 dias. Esse é o prazo que esse grupo, montado pela Advocacia Geral da União, tem para poder fazer, portanto, esse relatório com relação às atividades relacionadas à Enel, que é a concessionária de energia elétrica de São Paulo e cidades aqui da região metropolitana também. E aí, quem é que faz parte desse grupo? Alguns órgãos federais, entre os quais a gente cita aqui a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da União, melhor dizendo, Procuradoria-Geral Federal e alguns outros órgãos, além da própria ANEEL, que é a agência responsável pela regulamentação do serviço, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia. A partir de agora, então, essa investigação está aberta. Nesse relatório vão constar aí análises detalhadas daquilo que a Enel fez ou deixou de fazer ao longo desses episódios recentes que marcaram uma falta de energia elétrica em São Paulo e também nas cidades da região metropolitana. Isso, inclusive, atende a um pedido feito, um despacho feito pelo presidente da República, o presidente Lula, no dia 12 de janeiro. Ele pediu para que a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União fizessem uma força-tarefa, trazendo a ANEEL, trazendo aí o Ministério de Minas e Energia para um verdadeiro grupo que pudesse trazer detalhes da situação que envolve a Enel por conta desses recentes casos. Então, esta investigação já está instalada. Expectativa de que em 30 dias esse relatório possa ficar pronto. Aqui a gente destaca que São Paulo tem passado por uma situação bastante complicada do ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, principalmente quando chove. Essa é uma situação bastante complicada. O apagão mais recente foi no dia 10 de dezembro, com a passagem do ciclone. Num primeiro momento, a própria Enel havia dito que 2.200.000 clientes imóveis haviam ficado sem energia elétrica, mas recentemente esse número foi atualizado também. Na verdade, foi o dobro. 4.400.000 imóveis ficaram sem energia elétrica. E esse último episódio foi o que tornou a situação insustentável aqui em São Paulo. Esse último episódio foi o que forçou, do ponto de vista político, o prefeito da capital, o governador do estado de São Paulo, pedirem ajuda do governo federal, inclusive do próprio presidente Lula, de forma presencial, um apoio do governo federal. Isso resultou numa reunião aqui em São Paulo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Foi uma reunião a portas fechadas, aqui no Palácio dos Bandeirantes, inclusive de onde eu falo ao vivo, e a partir disso as autoridades decidiram pelo processo de caducidade desse contrato com a Enel, que vale, teoricamente, até 2028. Está nesse processo. Então, esse relatório que vai ser produzido em até 30 dias faz parte dessa investigação, faz parte dos elementos que vão compor aí esse processo, que, inclusive, já está aberto, né? A ANEEL já está com esse processo em aberto aí e dependendo do que essa investigação apontar, pode ser que haja essa caducidade. Pelo menos as pressões políticas são para que isso ocorra, para que esse contrato seja extinto. O que a Enel disse? A Enel encaminhou uma nota, inclusive, muito semelhante a outras já enviadas, dizendo que está cumprindo com tudo aquilo que diz o contrato, com tudo aquilo que manda o ordenamento jurídico. A Enel se apega muito em dados referentes àquilo que vem investindo desde 2018, então diz que investiu mais de 10 bilhões de reais nesse período todo, diz que no período de 2025 a 2027, portanto até 2027, pretende aplicar um investimento na ordem de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Então, a Enel tem dado aí posicionamentos
colocando bastante essa questão dos números para reforçar aquilo que, de acordo com a concessionária, tem sido feito aqui em São Paulo. Fato é que esta questão já se arrasta há algum tempo. Nós estamos, por exemplo, nesse momento que eu falo ao vivo com vocês, com 113 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. Nós estamos diante de um cenário de chuva, 70 mil apenas aqui na capital paulista. Então, a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessas investigações, porque agora, se antes tínhamos apenas uma pressão por parte do prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas, agora, ao que tudo indica, o governo federal entra também nessa pressão, portanto, exigindo e de forma oficial elementos substanciais para que se decida qual vai ser o futuro da concessionária aqui em São Paulo. Marina, Celso. Lucas Carvalho, obrigado mais uma vez pelas suas informações.